espera aí, meu amigo, eu vou logo. Eu vou me encontrar com o Boal, com o Flávio Império, com você. E vamos nos encontrar e contar aquelas piadas horrorosas que você contava e o Chico de Assis apontava. Nos encontramos logo. Olha, e para terminar, para os que ficam, eu quero lembrar uma das falas de Pedro Háqueras em Os Fuzis da Mãe Carraro. Os que lavam as mãos o fazem numa bacia de sangue. Bom, vocês ouviram aí o nosso querido Lima Duarte falando, né, colocando as suas ideias sobre o que aconteceu com o Flávio Miliaccio, né, a morte de Flávio Miliaccio Bom, começando de maneira diferente, vocês estão percebendo, não estamos começando com aquela a gente sempre começa, né, e começou fazendo aquela festa e tal. Não dá, a gente tem vivido semanas assim muito estranhas, muito complicadas. E, bom, hoje tivemos, graças à Covid-19, foram 750 mortes só hoje. Estamos em quase 10 mil mortes já. Então, não dá. A gente quis fazer esse episódio aqui porque a gente tá precisando fazer um episódio assim, chutar o balde, falar mesmo e seja o que for. E também uma maneira de todas essas pessoas que morreram e que vão morrer por causa da doença. Então, a gente vem aqui pra sei lá se dá pra falar alguma coisa, dar um conforto, alguma ideia assim. Mas é essa a ideia do nosso programa hoje. Então, é em homenagem a essas pessoas que estão morrendo e talvez uma maneira de conforto para todos aí que estão ficando aqui, né, perdendo. E, bom, então eu vou apresentar, já falei do Flávio, né, vou apresentá-lo. Eu normalmente tenho um epíteto para ele, mas eu acho que ficaria muito estranho se eu falasse hoje que ele é o cara que mata a cobra e mostra o pau. Então ele não mostra o pau, é ele, Flávio Santos. Diante da ocasião, não mostro mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve. Apesar dos pesares já do introito que o Luiz fez aí, porque podcast é mídia streaming, você ouve quando, onde e como quiser. A gente resolveu fazer esse episódio para chutar o balde. Claro que a gente vai trazer aqui informações, trazer dados, trazer argumentos também, mas eu acho que é um momento em que as pessoas querem colocar tudo para fora. Primeiramente, elas querem colocar o pé para fora de casa. Elas querem sair de casa e não respeitar a quarentena e os lockdowns que estão acontecendo ao redor do Brasil. E o segundo, porque tem muita gente com coisa entalada na garganta. Então, além de dar uma vazão para as nossas vozes, para a gente colocar para fora o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, uma coisa mais visceral, a gente também quer dar espaço para vocês falarem. Tanto que a gente trouxe depoimentos de algumas pessoas aqui, que foram coletados em redes sociais, no WhatsApp, para dar voz a vocês mais do que nunca. A gente vive um momento em que nós temos um presidente que manda a imprensa calar a boca e manda a jornalista ficar quieto no cercadinho em torno do Planalto. Então esse programa é para mostrar que a democracia ainda vive aqui no país, que ninguém manda ninguém calar a boca, ninguém tem essa autoridade, muito menos um presidente da República, que deveria ser o pilar da democracia e dos poderes constituídos legalmente aqui no país. Então não cale sua boca. Assim como a gente não está calando a nossa, não cale a sua. Fale, esperneie, se exalte, argumente, não xingue o próximo, porque isso não pode fazer, isso é feio, não xingue o coleguinha, mas não se cale. Não se cale, principalmente a pessoas boçais e ignorantes que agem como se estivessem numa matilha de cães. A ideia do programa é essa, colocar para fora, falar, porque nós estamos um país livre. Até onde me informaram a partir de 1988. Então, enquanto tiver isso, nós vamos falar e vocês também. Boa, é isso aí. Não tem que calar a boca nada não, que a gente vai falar. E hoje, já bati a mão na mesa aqui, hoje vai bater a mão na mesa, mas hoje vai bater a mão, tá? Né? Porque aqui a gente mata a cobra e mostra a mão. Deixando bem claro que provavelmente sairão alguns palavrões nesse programa hoje, de minha parte. Pode ser, de minha parte vai sair. Então, assim, peço desculpas desde já, vai sair. Você não tenha dúvida, hoje vai ter palavrão aqui. Bom, a gente resolveu fazer aqui chutando o balde, pegamos alguns depoimentos de algumas pessoas aí na internet, o Flávio já explicou, e a gente dividiu por tópicos aqui algumas das coisas que nós vamos chutar, né?
Bom, a primeira parte aqui, a gente vai pegar uma coisa que aconteceu bem recentemente, que é essa questão do Lima Duarte e da Regina Duarte. Ah, rapaz, olha, não tem, é muito engraçado porque o sobrenome é o mesmo, né? Mas que coisa, cara, que diferença, que diferença. O Lima Duarte, não sei se vocês viram o vídeo, eu vou deixar o link aí pra vocês. Vocês ouviram o trecho final dele falando, mas é um vídeo de 4 minutos, 5 minutos, ele falando sobre o Flávio Miliati, mas tudo que eles já passaram junto. O Lima Duarte já tem 90 anos, né? Já tá bem idoso e tal, mas muito consciente. O que ele falou ali de maneira muito consciente, falou de ditadura, falou. E assim, pessoas que viveram, né? Eu acho estranho porque a Regina Duarte também viveu tudo isso. E ela devia lembrar, porque é muito interessante, né? Eu ouvi hoje o Dan Stubach falando no Hora do Expediente, né, da CBN, e ele colocou de uma maneira muito. Me fez pensar nisso, essa entre o Lima Duarte e a Regina Duarte. Eles fizeram uma novela juntos, fizeram várias, né? Mas a que mais marcou é Rock Santeiro. E o Rock Santeiro é uma baita crítica à ditadura militar, é uma puta de uma crítica à ditadura militar. Essa novela era para ter sido rodada, sido feita na década de 70 e foi censurada, não foi ao ar. Aí, em 85, a Globo resolveu investir de novo e colocar no ar. É interessante porque eu já ouvi uma entrevista da Beth Faria. E a Beth Faria era para ter feito a personagem da Viúva Porcina nessa primeira versão. E acabou não acontecendo e ela foi convidada para fazer a segunda. Só que ela não quis. E quando eu vi a entrevista, eu falei, nossa, né? Achei até meio desrespeitoso com a Regina Duarte a maneira como ela dá. Eu vou ver se eu acho esse vídeo depois para colocar aqui para vocês, essa entrevista. Porque ela fala bem assim: a Viúva Porcina é uma pessoa que tem que ser feita por alguém como a Regina Duarte. Cheio de nhenhenhé, cheio de mimimi. Eu não sou assim. Eu não ia me adaptar àquele personagem, né? E realmente, a gente tá vendo que a Regina Duarte é muito histriônica igual a Viva Porcina. Pra quem não viu a novela de 85, também faz tempo, né? Eu mesmo não vi a novela, né? Vi depois, quando passou na Globo de novo, vale a pena ver de novo, qualquer coisa assim. E foi uma tragédia o que aconteceu nessa entrevista ontem na CNN. Tragédia. Ontem, eu tô falando hoje é 8 de maio, né? Foi dia 7 de maio que ela deu entrevista. Tragédia, tragédia. Não dá, não tem que. Como nomear aquilo? Gente, quando ela foi chamada para ser a secretária de Cultura, ainda teve muita gente que olhou e falou: putz, pode ser que seja alguma coisa diferente nesse governo, né? Tudo bem, ela não é a melhor pessoa, a gente já sabia disso, mas aparentemente ela compactua muito bem com esse governo, viu? Olha, que show que ela deu ontem, Flávia. Eu fiquei bem assustado, eu só queria dar um dado aqui. Você falou de Rock Santeiro, para a pessoa ter uma ideia da magnitude dos titãs que o Luiz citou logo no começo do tópico: o Lima Duarte e a Regina Duarte. O Rock Santeiro atingiu aproximadamente 98 pontos de audiência, de média. Vale lembrar que cada ponto, depende do instituto que está medindo a audiência. Cada ponto de audiência varia entre 50 mil a 80 mil pessoas. Então você multiplica isso por 98 para ver a quantidade de pessoas que essa novela atingiu. Então a gente está falando hoje de Regina Duarte e Lima Duarte, que são atores reconhecidíssimos, mas eram pessoas que nos anos 80 monopolizavam a atenção do Brasil inteiro. Todo mundo parava para ver os dois. E o que me causou assim bastante espécie, o que me causou assim muita estranheza, é que os dois, como o Luiz começou a falar logo aí na introdução, os dois, além de ter o mesmo sobrenome, têm a mesma formação. Eles têm a mesma formação de carreira, uma formação profissional muito próxima, trabalharam anos a fio na mesma emissora e conviveram muito perto. Então, assim, o que me faz quebrar a cabeça no primeiro momento é saber o que gerou essa diferença de um para o outro. Família, genética, enfim. Isso aí eu não sou psicólogo, eu não sou um cientista para debater. Mas eu quero começar falando do Lima Duarte. Eu tenho como meta de vida, como trabalho na minha vida, com filosofia, por assim dizer, sempre falar daquilo que é mais importante. Eu acho que a Regina Duarte falou foi uma coisa execrável. E o execrável eu sempre deixo por último. Eu quero falar primeiro do Lima Duarte. Eu, eu fiquei muito impressionado com o vídeo que ele fez, porque é muito difícil você interpretar as emoções de outra pessoa, ainda mais quando a pessoa se suicida, como foi o caso do Flávio. Não dá para saber. A única pessoa que sabe a autoria dos seus sentimentos, a natureza dos seus sentimentos, é a pessoa que está sentindo.
E se ela não está aqui para falar, o nosso trabalho de interpretar fica muito mais complicado. Mas ele com uma sensibilidade tremenda, ele com uma finesse tremenda, ele conseguiu interpretar o que está acontecendo no país e o quanto isso afetou o coração do Flávio. Então eu acho que esse vídeo foi mais impactante que qualquer interpretação que o Lima Duarte tenha feito ao longo da vida. E olha que nós estamos falando de um cara que não tem uma história profissional, ele tem uma antologia profissional. É como se ele tivesse escrito vários livros clássicos ou feito vários filmes oscarizados ao longo da vida. Agora, quanto à Regina Duarte, me assustou essa coisa toda, surpreendeu muita gente, mas se a gente pegar o histórico dela, principalmente do início dos anos 2000 para cá, ela já vinha apontando sintomas desse tipo de comportamento. Muita gente não se lembra, mas a gente está aqui para relembrar esse fato. Na campanha para a eleição de 2002, se eu tiver errado, o Luiz conhece a história como ninguém me corrija, Foi isso ela mesmo. fez um vídeo em 2002, foi para o Fernando Henrique, eu não lembro quem era o candidato de oposição do Lula. Era o Lula e um outro candidato que eu não lembro quem era do PSDB. Era o Lúlio Serra. O Lula e o Serra. Ela fez uma campanha para o PSDB dizendo que tinha medo. Aí ela aparecia assim nos vídeos, nas inserções da televisão, com os olhos arregalados. Eu tenho medo, não sei o que, não sei o que, dando a entender que ela tinha medo do PT tomar conta do Brasil, aquela coisa toda, que era uma narrativa que na época ninguém externava, mas hoje se externa, que é essa que você vê em rede social, que vê muito político falando aí, que o PT ia transformar o Brasil na Venezuela, que o PT ia transformar o Brasil na ditadura comunista. Claro que na época a Venezuela não era o que é hoje, mas o fio da narrativa se liga aí. Foi o primeiro sintoma dessa narrativa foi em 2002. E a grande representante dessa narrativa, a primeira que deu a mostra, ainda que indiretamente, ainda como atriz com os olhos arregalados, foi a Regina Duarte. Agora, o que aconteceu ontem na CNN foi um retrato acabado de como o debate político acontece hoje e de como o governo atual é estruturado. É um governo quinta série, como se habituou a dizer por aí. É um governo sociopata, eu vou falar isso depois mais à frente, mas é um governo, sobretudo, que não consegue conviver com a democracia. É um governo que exalta a ditadura, é um governo que exalta a tortura, porque o Bolsonaro ele trata como ídolo o brilhante Ustra, que foi um dos piores seres humanos que já existiu, que já pisou em solo brasileiro, que ninguém tem nenhuma saudade, apenas o Bolsonaro. E não me surpreende a Regina Duarte ela externar isso na CNN, porque quem entra naquele meio ali é porque pensa igual. É um meio que não tolera diferenças. Então, se você está naquele meio, em alguma coisa é muito parecido. Agora, para finalizar esse tópico e já ir para outros, porque tem bastante aqui, é bem impressionante a gente sentir, a gente testemunhar que um ator usa a sua sensibilidade para se colocar no lugar do outro, para se colocar no lugar do suicida, para interpretar aquele sentimento, usa a sua sensibilidade de maneira mais empática possível, e a outra atora, outra atriz, usa a sua sensibilidade a serviço de um governo que faz tudo que é contra a vida, que faz tudo que é contra os bons sentimentos, a empatia, e eu não digo nem o amor ao próximo, para não ter uma característica mais religiosa, que faz tudo para não notar o próximo, como se o próximo fosse o invisível e o que interessa é apenas aquela visão estreita e tapada de mundo. Perfeito. E acho que isso último que você falou aí de não notar o próximo, uma das tragédias que ela disse ontem nessa entrevista da CNN foi que ela não podia transformar a Secretaria da Cultura no obituário, então ela não homenageou as pessoas que morreram, os artistas que morreram nessas últimas semanas por causa disso. E ela, por exemplo, fala que não sabia quem era Aldir Blanc, então ela não teria por que fazer essa homenagem, ou falar, ou comentar ao menos, né, sendo secretária da Cultura. E é terrível, é trágico. Trágico bom, é um governo trágico, né? Não dá. Eu só vou fazer um adendo técnico antes de você passar para o próximo tópico, vou ser bem rápido. Eu acho que, noves fora a questão da ditadura, que ela falou, eu acho que o Brasil falha sempre que ele coloca um artista num cargo de ministro da Cultura ou de secretário de Cultura. Eu penso que são poucos artistas que entendem como funciona o mundo político.
Eu acho que tem que ser um cara que saiba, entenda de cultura, claro, que tenha sensibilidade artística, mas que saiba administrar, que saiba negociar, porque negociar não é errado. Negociar faz parte da arte da política. Que saiba navegar naqueles meandros. Estou falando uma coisa totalmente fora do nosso debate aqui. Eu acho que é errado colocar a Regina Duarte lá, mas também foi errado lá atrás colocar o Gilberto Gil. Porque o Gilberto Gil, que quer ser um gênio da música, ele entende tanto de política quanto eu, o Luiz, e quanto o Max que está no quintal. Não entende nada. Porque entender e falar de política é uma coisa, conhecer aqueles meandros é outra. Então eu acho que o Brasil precisa de um técnico, de um cara que seja político e entenda de cultura ao mesmo tempo. Só isso que eu queria acrescentar. E deve existir muitos no Brasil com esse currículo que você está pedindo aí. A gente não conheço tanto o meio cultural, mas imagino que deve ter muita gente que tem nesse meio. Inclusive as pessoas que trabalham no próprio na Secretaria da Cultura, né, que já foi Ministério, hoje é Secretaria. Provavelmente deve ter muita gente sim que entende dessa área aí. Bom, enfim, a gente realmente está passando por um momento, olha, terrível. Você falou do Gilberto Gil, ele até que não foi tão mal quando ele foi o ministro, na época ministro da Cultura, mas realmente não é a pessoa certa para aquilo não. Também acho que não era para ser ele não. Bom, a gente vai passar para o próximo tópico. O Flávio falou do nosso cala-boca, né, que dá risada para não chorar, né, que o presidente mandou os jornalistas calarem a boca. E tem o Idaí também, né, tem algumas pérolas que ele soltou. Cara, eu não consigo falar e daí pra uma pergunta qualquer que a pessoa fizer pra mim. Eu já não me sinto bem em falar e daí. Sei lá, qualquer coisa que falarem. Meu cachorro me mordeu. Eu não vou responder e daí pro cara, porra. Não é. Porra. Sabe? Falando de morte, 5 mil na época, 5 mil já dobrou. Estamos a quase 10. E, cara, não dá. Não tem. Ele não tem condição de ser presidente. Eu lembro que eu escrevi um texto. Eu falei, cara, não dá. Não tem condição. Ele não tá agindo nem como presidente, nem como dono de boteco. Nem o dono de boteco faz isso, cara. Ele tem um mínimo de consciência Cara, você entra numa crise, você tá no boteco, entra numa crise no seu boteco, você vai planejar alguma coisa para tentar sair dessa crise. Ele não fez merda nenhuma, ele não planejou nada, a não ser jogar umas palavras aí ao vento. Cara, é ridículo, é ridículo. Eu vou acabar entrando um pouco no próximo tópico aqui, porque vai encaixar. Ele, ontem, ele pegou alguns empresários, né, que foram lá conversar com ele e foi até a porta do STF, a pé atravessou lá a praça, lá foi até o STF, bateu na porta lá, queria uma reunião com todos os ministros, assim, desse jeito, chegou querendo uma reunião com todos os ministros para que liberassem da quarentena o país, né, que os prefeitos e os governadores liberassem para que a economia voltasse. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque ele não tem a menor ideia do que ele está fazendo. O que o governo tem que fazer no momento desse? É oferecer crédito para as empresas, é isso que existe governo, é para isso que existe Estado, e oferecer crédito para as pessoas poderem ficar em casa de maneira calma. E quando ele faz isso, o que ele está querendo fazer? Ele está jogando para os outros, o problema aqui é dele, é problema dele, ele tem que fazer isso. Eu já comentei isso com o Flávio, algumas vezes. Ele tinha que, lá no início, quando ele falou aquela porcaria de falar que quem é histórico de atleta e tal, ali, aquele dia, foi ali que pra mim ele perdeu a mão de vez nessa questão do coronavírus. E qualquer coisa que ele fizer a partir de agora vai estar errado. Ali ele tinha que ter chego com um plano, que fosse um plano errado. Que fosse um plano de a gente vai fazer isso aqui, vai abrir em um mês a gente tá abrindo o país já, porque tudo bem. Dane-se, podia ser um plano errado, mas era um plano. Vamos chegar com os governadores, vamos sentar, vamos conversar. Então, quando ele joga uma resposta, e daí? Quando ele manda o jornalista calar a boca, é porque ele não tem a menor ideia do que ele está fazendo. Não tem a menor ideia do que ele está fazendo. E aí eu não acho que seja apenas essa questão dele não oferecer uma certa ajuda, não é só culpa dele. O Brasil, a gente não tem esse costume. A gente acha que o Brasil é um governo assistencialista, que dá muita coisa para as pessoas, mas é muito pelo contrário. Tirando o Bolsa Família, você não teve nenhum outro grande projeto de Estado para ajudar as pessoas. Normalmente se ajuda as grandes empresas, né? Vamos colocar bem claro aqui. E aí passando por todos os partidos, tá? Porque a gente viu muito bem o que aconteceu com o Lula e com a Dilma, e o que está acontecendo é muito por culpa deles também. Mas a gente não tem esse histórico. Os outros países que passaram por grandes crises, e aí crises de guerra, crises econômicas e de doenças, eles já têm esse preparo. Todos os países na Europa, por exemplo, estão oferecendo uma bela ajuda para empresas e uma bela ajuda para as pessoas ficarem em casa. No Brasil, você ofereceu R$600 para algumas pessoas, que até muita gente não recebeu até agora,
mais de um mês que saiu o tal do auxílio, muita gente não conseguiu receber até agora. E quando consegue receber, a gente vê as filas que estão se formando em frente à Caixa Econômica, né? Outra tragédia. E aí ele fica ali, joga coisas ao ar, coloca pra cá, fala, não, não vai ser, e daí? Tá morrendo 5 mil, e daí o que eu posso fazer? Não sou santo, não sou Messias. E o cala a boca pra mim olha... por isso que a gente resolveu fazer isso aqui, porque não dá pra calar a boca. Não dá, e espero que os jornalistas também não calem a boca e cada dia mostrem mais mesmo que esse governo estúpido está fazendo. Desde que eu ouvi esse Idaí, vou começar por Idaí. Há muito tempo, desde que eu comecei a ver o Bolsonaro nas primeiras aparições, lá quando ele no impeachment do. Eu comecei a notar o Bolsonaro mais a partir do impeachment da Dilma. Porque eu achei de um sadismo incrível, em pleno impeachment de uma pessoa ser empichada ali, você relembrar o momento que ela foi torturada há 40 anos atrás, tortura essa que foi feita com ratos na vagina, que é o que se diz nos documentos do Exército. O brilhante Ustra, que foi homenageado pelo Bolsonaro durante a votação do impeachment, ele torturou a Dilma e outras mulheres, introduzindo ratos na vagina dessas mulheres. E eu achei de um sadismo o cara falar isso na hora do impeachment, porque fatalmente a Dilma estava no seu escritório, acuada, triste, cometeu os erros dela, sim. Ela estava completamente acuada, porque você imagina qual é a sensação de você sofrer o impeachment ser defenestrado em rede nacional, independente do crime que você cometeu. E o cara vai lá, é como se fosse um touro estrebuchando no chão, depois de uma tourada, e vai lá e enfia a última estocada final. Então aquilo ali já foi uma amostra muito grande de sadismo. Então, desde aquele dia, quando eu vi aquela expressão dele, na época, um pouco antes daquilo, eu li um livro chamado Mentes Perigosas, O Psicopata Mora ao Lado, que é um livro escrito pela Ana Beatriz Barbosa e Silva, foi lançado em 2008. E no livro, ela é muito didática, muito inteligente, né? Ela fala que o psicopata tem uma série de características, mas a principal dela, entre dezenas que tem, não é um diagnóstico fácil de fazer. O psicopata, ele é um cara que não tem empatia, ele não se coloca no lugar do próximo. E eu vi naquele ato um gesto de quem não se coloca no lugar do próximo. Não é só isso que define a psicopatia ou a sociopatia, mas me chamou muita atenção aquilo. E ele tem feito isso reiteradas vezes. Antes do Idaí, ele falou do coveiro. Eu não sou coveiro. Quando atingiu 2.500 mortes. Perguntaram o que você acha. Eu não sou coveiro, meu. Parecendo um troglodita, igual ele fala. Então eu não tenho nenhuma dúvida que o cara tem algum transtorno de personalidade. Algum transtorno social para fazer esse tipo de coisa. Eu não posso vaticinar o que ele é, mas a gente tem um presidente que tem esse tipo de mentalidade. Se você pegar as pesquisas de psiquiatras, você vai ver que aproximadamente de 2 a 3% dos brasileiros são sócio ou psicopatas. E é isso, para mim, que é o pior de tudo. A ascensão de um cara como esse ao poder deu voz para esses 2, 3%. Porque todo mundo que votou no Bolsonaro não é desprovido de empatia. Não são pessoas ruins. Eu conheço muita gente que mora aqui perto da minha casa, que levanta 4, 5 horas da manhã, que trabalha duro, que faz doação, que faz trabalho voluntário e votou nele. Porque acreditou naquela narrativa no Brasil melhor. Mas só que ele normalizou e deu voz para aquele cara que fica escondido no quarto. Aquele cara ficava embaixo da mesa, ó, não gosto desses negros aí, não gosto dessa pobraiada, não gosto disso. Ele tornou isso normal e o cara começou a colocar isso para fora. Então me passa a impressão, quem vê televisão tem a impressão que a gente vive numa nação de sociopatas, de loucos, de alucinados, coisa que não é. Então, para mim, o pior defeito desse governo foi dar voz pro cara que fica no quarto, que tem um pôster do Hitler, que tem um gorrinho lá furado da Ku Klux Klan, que idolatra gente fascista, gente nazista. Foi o pior de tudo. Agora, quanto ao cala-boca, eu sou defensor da seguinte tese: tempos diferentes exigem medidas diferentes. Quando a situação é completamente atípica, completamente alheia ao que a gente já faz, a gente não pode agir da mesma maneira. Por exemplo, hoje estamos vivendo uma pandemia. A gente não pode ir para balada como ia antes, a gente não pode ir para o boteco como ia antes. São comportamentos diferentes. Então, se a gente tem um governante diferente fora da média, nós jornalistas temos que agir de maneira diferente. Então, se eu tivesse poder para isso, se eu tivesse tamanho profissional, envergadura moral, assim, profissional para isso, eu proibiria, não, porque eu estaria agindo como ele.
eu orientaria os jornalistas a não entrevistar mais o Bolsonaro. Porque o argumento que se usa, não, tem que ouvir a palavra do presidente, que não sei o quê. Mas eu acho que é um presidente completamente atípico, fora da curva. Então, se o cara é fora da curva, vamos agir de maneira fora da curva. Senão nós vamos derrapar nessa rodovia. Nós vamos cair numa ribanceira. Eu ficaria muito ofendido de ir lá todo dia e o cara mandar eu calar a boca. Ou falar, aí, eu vou pegar sua mãe, hein, não sei o quê. Aquelas coisas toscas que ele fala. Então, se o cara age como uma criança, se ele não respeita ninguém, se ele tem uma claque composta por um bando de imbecis ficando na porta do Planalto, se ele tem todo um cenário ali, não vá. Deixa em silêncio. Antes da gente passar para outro tópico, eu só queria dizer uma coisa. Ultimamente, eu tenho tratado o cara que é fanático pelo Bolsonaro, eu respeito quem votou nele, mas não o fanático da seguinte maneira. Porque assim, você não puxa assunto com esses caras sempre aparecem. Você posta um status ou posta uma coisa no Facebook, aí você fala, não, tá tudo bem. Mas vem lá, olha, mas veja bem, o PT não sei o que, não sei o que. Mas não sei o que, lá estão fabricando um atestado de óbito, e não sei o que. O que eu faço? Ou eu mando um coração, ou mando um amei, ou eu finjo que não vejo. Porque quanto mais você fala com esse tipo de gente, mais você reverbera o que eles dizem. Porque são pessoas acostumadas a conflito, a guerra, a confusão, elas vivem disso. Então eu mando um coração ou eu não respondo. E eu acho que o presidente deveria ser tratado assim pelos jornalistas. Com o abismo profundo do silêncio. É, uma boa. E outra coisa que o jornalismo devia fazer, que não faz, né? Colocar na notícia, logo a capa, no título da notícia, né? Quando o presidente falar alguma besteira, alguma mentira, colocar presidente mente e põe o que ele falou. Porque fica nessa, não, o presidente responde que não é, ou o presidente falou da cloroquina. Cara, tem que colocar na cara ali mesmo, presidente mentiu, cloroquina não serve. Pronto. Colocar as coisas da maneira que tem que ser. Porque é isso. Não tem muito. A gente acaba abafando muito, passando muito a mão. Eu tenho visto que a Globo está elevando o tom. Só agora a Globo está elevando o tom. E não sei exatamente por que só agora, mas está elevando o tom. Só agora. Sabe? Passou todo esse tempo. Você falou muito bem da questão do Ustra lá no impeachment da Dilma Rousseff. Ali, a partir dali já tinha que ter cortado. Né? Mas não, a partir dali foram abrindo cada vez mais canais para ele. Olha, é surreal tudo isso, é surreal. E o que você falou é que é difícil, cara. Não dá pra não ouvir o presidente da República. Mas se o jornalismo tomar essa decisão, eu não vou ser contra. Eu vou apoiar mesmo. Não tem que ouvir esse cara aí. Deixa ele falar lá pra claque dele lá. E que cada vez é menor, né? Cada vez é menor essa turma aí que apoia ele, né? Bom, eu já acabei entrando um pouco no próximo tema, mas eu vou continuar falando um pouco dele, né? Que essa questão do Bolsonaro e no STF e o medo de uma grande crise econômica. Bolsonaro, usa muito essa questão da crise econômica. Temos que voltar a uma normalidade para ver se a economia volta ao normal, né? Primeiro que não existe mais essa normalidade, acabou. A partir do momento que a China parou, meu amigo, o mundo já entrou em crise. Não tem muito o que falar. A partir daí é aumentar o número. Vai aumentar o número da crise. É para menor ou para maior, mas já entrou em crise. Parou a China, parou a Europa, parou os Estados Unidos. Digamos que o Brasil não tivesse a Covid, não tivesse vindo para cá por algum motivo, fechou que não veio. O Brasil já estaria em crise. Tá? Já estaria em crise. Não tem muito o que fazer. Se o resto do mundo parou, o Brasil não tem o que fazer. Está em crise. Então, não existe mais essa normalidade. Acabou, mudou. O que o presidente tinha que estar fazendo, de novo, bato nessa tecla, era um planejamento para quando as coisas puderem voltar de alguma maneira, as pessoas saírem na rua, poder ter o seu comércio, abrir seu comércio, de alguma maneira, para evitar que essa crise quebre todo mundo. E aí eu coloco empresa e pessoas, porque vai quebrar todo mundo. Então ele está jogando de novo nas costas de outra pessoa essa crise que ele não quer assumir. E eu até acho que a crise econômica em si não é culpa dele. Não dá para botar a culpa no Bolsonaro por essa crise que está vindo aí. No final, como eu falei, China parou, Estados Unidos e Europa parou, o mundo inteiro para. Não tem muito o que fazer. Mas as consequências que essa gripe vai tomar, número de pessoas que estão morrendo, é culpa dele. E ele está tentando de tudo que é maneira tirar isso das costas dele. Então ele jogou pro STF, já tem jogado pros governadores, tem jogado para tudo que é menos para ele, não. Ele não tem culpa, ele não tá fazendo nada. E realmente ele não tá fazendo nada. Ele não tá fazendo nada, tá atrapalhando, na verdade.
Então, é a saída dele, no STF, da maneira que foi. Uma coisa patética, cara. É a mesma coisa que eu pegar e juntar 15 pessoas aqui, vamos lá brigar com o pessoal da rua de baixo. Sabe? Quando jogava bola, por exemplo, na rua, a gente fazia isso. Juntava 10, vamos descer lá na rua de baixo, lá vamos jogar e vamos brigar, se puder brigar. É isso, é o que ele tá fazendo. Que é o que você falou mesmo, é a quinta série. Ele é a quinta série, né? A cabeça dele é a quinta série. E olha lá se a cabeça dele desenvolveu até a quinta série, né? Tenho minhas dúvidas. Bom, então, atente-se a isso. Ele tá querendo jogar uma culpa que é dele e às vezes nem é tanto dele, mas quer jogar para outro. Não quer nem saber de segurar a bronca. A partir do momento que ele vira o presidente, ele tem que aguentar essa bronca. Não tem o que fazer. Porque é muito fácil chegar lá e falar que a culpa é do PT, a culpa é do não sei o quê, sento lá, falo umas asneiras e acabou. Aí também, né? Pô, aí é fácil. Até eu quero. Bolsonaro, Luigi, você que está nos ouvindo, ele conseguiu uma coisa fenomenal nessa crise do coronavírus. Nós estamos vivendo hoje no mundo, não só no Brasil, talvez a pior crise que a humanidade enfrentou desde a Segunda Guerra Mundial. Geralmente as crises econômicas, e vamos falar primeiro da questão econômica, porque a gente já falou das vidas, e eu vou falar um pouquinho mais depois, de novo. As crises econômicas elas começam ou no Banco Central, ou no Poder Executivo, Legislativo, quando comete algum erro ali de gestão econômica, ou um problema político, enfim. Essa crise econômica começa embaixo, ela começa nos comércios, porque os comércios estão fechados, as indústrias estão fechadas. A crise de 29 começou, não foi lá nos campos, não foi nas indústrias. Ela começou quando os caras chegaram lá um dia para vender e todo mundo estava vendendo ao mesmo tempo os papéis da Bolsa de Valores. E aí a coisa caiu de vez. Então essa crise ela tem proporções e tem aspectos muito diferentes. Em contrapartida, eu acho que é uma crise muito cômoda para qualquer governante, porque você decreta o estado de calamidade pública, de emergência, e toca o botão do foda-se, e é isso aí, o pau vai comer, vou investir, vou cortar, e tudo fica um pouco mais palatável, aceitável, diante do que é essa crise. Mas o Bolsonaro conseguiu fenomenalmente, genialmente, trazer a crise para ele, quando ele começou a dar essas declarações, quando ele começou a adotar esse comportamento. Então hoje, uma boa parte da responsabilidade da crise é dele, porque ele usou as narrativas e os discursos errados, e porque ele agiu de maneira incorreta. Primeiro que ele não agiu. Eu vou me corrigir, que ele não fez absolutamente nada. Ele não tinha nenhum plano enquanto líder. E segundo, quando ele tenta jogar a culpa no colo de qualquer um que aparece pela frente. Quando ele vai ao STF ontem com uma série de empresários, e depois fala que foi só conversar amigavelmente com o meu amigo Toffoli, ele não foi, porque ele filmou pelo Facebook. Ele fez uma live. Então ele queria pressionar o Supremo Tribunal Federal. E tanto foi uma coisa anormal que ele fez, porque ele não quer entregar o vídeo da reunião dele que o Moro participou. Que o Moro tá alegando que ele já foi constrangido ali, que ele pediu a questão da Polícia Federal. Se é tão natural assim fazer vídeos, por que ele não divulga esse vídeo? Por que ele não faz vídeos ou faz lives quando recebe o Centrão no gabinete? Vamos fazer live, gente. Vamos só fazer a República da Live. Vamos filmar tudo. Então o que ele fez ontem foi uma coisa bizarra. Foi surreal. Agora eu queria também pegar um. A gente está falando muito do Bolsonaro, dos poderes, mas a gente tem que virar um pouco a chave também e falar da população. Como a população tem reagido perante essa crise. Hoje é um dado oficial isso, gente. Hoje a Covid é a principal causa de morte diária do Brasil. Claro que você, que acredita em dados e usa 2 neurônios, já deveria estar imaginando isso aí. Mas oficialmente, por dia, a Covid, isso aí são dados desatualizados já, porque a Covid hoje matou 751 pessoas, hoje dia 6 de maio. Mas a Covid, em média, ela tem matado por dia mais de 300 pessoas, cerca de 370, 380, até o final de abril. Maio precisa de fazer outra média. As 3 principais causas de morte do Brasil são pneumonia, com 217 mortes diárias, infarto, 255, e doenças cerebrovasculares, AVC, esse tipo de coisa, 273. Ou seja, a Covid está matando mais que as 3 principais causas de mortes do Brasil. E são dados, isso são dados do Ministério da Saúde, obituários que a Regina Duarte não gosta disso, de passagem, são certidões de óbito, são coisas oficiais. E a população insiste no negacionismo muito bizarro. E eu como moro na periferia, e na periferia tem muitos evangélicos,
você percebe que muitos líderes evangélicos, muitos padres também, católicos, têm feito um trabalho, e líderes espíritas também, eles estão feito um trabalho muito ruim de incentivar o negacionismo. Você conversa com o evangélico na rua por aí, e o cara fala, Deus não quer que eu pegue a Covid. Você fala com alguns espíritas, olha, mas isso aí é que estão querendo derrubar o Bolsonaro. Ou você vai falar com algum padre, não, isso aí é os caras do PSDB querendo poder. Então esses líderes que são influentes, que têm poder de convencimento e que trabalham com a fé das pessoas, eles têm ajudado a disseminar esse negacionismo, esse comportamento negacionista. Eles têm feito um trabalho muito ruim. Líderes comunitários, alguns são comerciantes também. Eu vi recentemente, há um tempo atrás, um comerciante numa live aqui do meu bairro falar que não usaria máscara porque ele era sujeito homem. E macho não usa máscara. E o cara é dono de uma academia. E a academia dele deve ter 2.000 alunos. Então o cara ouve um negócio desse, que máscara não é coisa de macho, e ele espalha isso aí. E as pessoas às vezes não têm acesso a conhecimento, não têm acesso a informação. Então esse negacionismo, além de ser fomentado pelo governo, e está falando muito do governo, também é disseminado na população por líderes menores. Se é que alguém pode ser menor que o Bolsonaro. Mas é menor a estatura do cargo, enfim. Mas isso é disseminado, cara. Eu vejo isso. Então esse negacionismo está ajudando, junto com os fatores que a gente elencou aqui, a aumentar o grau de tragédia no Brasil. Eu particularmente, toda vez que eu abro o Globo.com 19 horas, que agora que é a hora oficial, que é divulgado o número de mortos, eu fico muito assustado, porque a gente está numa escalada bem assustadora que não para de subir. E quanto à economia, só para fechar o tópico aqui econômico, é uma coisa que ninguém está preparado para lidar. O analista econômico que fala que conhece, que vai acontecer, que está fazendo projeção, ele está sendo desonesto e mentindo. Não dá para prever nada. Ninguém previu a pandemia, porque é uma coisa imprevisível. Então não dá para prever quando vai acabar, como a gente vai sair disso, se o ser humano vai ficar bonzinho, vai ficar malvadinho, se a sociedade vai mudar os hábitos, não sei. Eu sei, não sei, nem o Luiz sabe, o Max não sabe, ninguém sabe. Então a economia a gente sabe, a única coisa que a gente tem certeza é que vai ser um hecatombe e um colapso econômico. Vai ser mesmo e podemos nos preparar aí que a coisa vai ser feia. Mas desde o início, lá em janeiro, quando começou lá na China a pegar para valer, já se sabia que ia ser uma hecatombe. É óbvio, não tem muito o que fazer. Vai ser uma crise econômica bem feia. Era para eu ter lido antes de entrar nesse tópico o que um dos nossos ouvintes mandou, mas a gente tá meio atacado aqui, acabei nem lendo, né? O Walter Marcelaro Neto mandou pra gente. Ele foi entrevistado pela gente já no episódio sobre a sexualidade, aliás, é um episódio muito bom. E, bom, ele escreveu bem assim: olha, nem sei o que dizer. Eu tenho, obviamente, uma evidente orientação política, mas uma das coisas que mais me surpreendeu é a negação da população sobre o que estamos vivendo. E eu entendo como o próprio Estado está abandonando seus cidadãos e nos forçando a entrar em risco. Mas a negação da situação que estamos vivendo, isso me deixa descaralhado. Bom, o descaralhado eu adorei. É um termo que eu vou usar a partir de agora. Eu gostei muito de descaralhado. Adorei isso aqui. Eu vou usar. Valeu, Walter, por ter mandado. Manda um salve pra você. E é basicamente o que a gente falou aqui já. A negação. Apesar que você gosta da negação, eu já ouvi alguns psicólogos dizendo que faz parte de quando a gente tá com medo, né? A população em geral tem medo, ela começa a negar um problema, né? Vai negando, vai passando por fases de negação até que realmente a realidade chegue e aí já era, né? Dá pra se dizer isso, a negação. Claramente que a gente sabe que tem um líder aí, alguns líderes, não é só um, alguns líderes estão colocando na cabeça das pessoas que é só uma gripezinha, quando não é. E essa parte do Estado. O Estado está abandonando, mas isso sempre foi assim. Historicamente, o Brasil não tem essa preocupação com os cidadãos. Eu gostaria muito que dessa vez a gente aprendesse a lidar com isso, a olhar um pouco mais as mais e diminuir a desigualdade, né? Eu estava pensando, olhando alguns números aí da cidade de São Paulo, né? Como que está acontecendo na cidade de São Paulo, que aquilo que a gente já tinha conversado antes, eu e o Flávio a gente sempre conversava, que quando chegasse na periferia o bicho ia pegar. E é o que está acontecendo, o bicho está pegando, chegou na periferia, está pegando. E eu sou muito sincero a dizer que se tivesse ficado só na periferia, olha, é duro o que eu vou falar, mas se tivesse ficado só na periferia, eu tenho quase certeza que ninguém ia estar ligando muito. Morreu aí 300 mil entre Rocinha e Heliópolis? Tá bom. Eles iam morrer de alguma outra maneira mesmo. É triste,
a gente tem essa visão. O Brasil é um país que é muito ligado à morte, não liga pra morte, principalmente se é a morte do outro, né? Se o outro morreu, tudo bem, ia morrer de alguma maneira. É triste. Historicamente o Brasil é assim. Ele não liga pra morte. A gente tem média de 60 mil homicídios por ano. É muita coisa. A gente não tem essa noção, né, do tamanho que é isso. Se eu não me engano, são 30 mil por ano de acidente de carro. Pessoas morrem atropeladas ou em acidentes de carro. É muita coisa. E agora a Covid, e vai morrer muita gente, as pessoas que sempre morrem, né? Na cabeça das pessoas mais ricas, é isso aí. Eles iam morrer de alguma maneira mesmo, iam morrer drogados, iam morrer de um tiro, iam morrer roubando, sei lá. É triste. É assim que o Brasil é assim que o brasileiro pensa, e espero, tenho um pouquinho de esperança que dessa vez a gente vai mudar um pouco essa nossa maneira de pensar. Então, mas eu já esperava mesmo que o Estado não ia fazer muita coisa. Não é da cultura do Brasil fazer isso. A gente não tem essa preocupação. Não passamos por tantas crises dessa magnitude também no Brasil. Algumas crises econômicas sim, mas guerra, essas outras doenças mesmo, não atingiu o Brasil como está atingindo essa aqui. Bem, vamos aprender, né? Vamos aprender mais uma, né, Flávio? Vamos aprender na marra. Eu Né? tinha uma professora de redação, Enide Francini. Ela foi uma das fundadoras. Ela era filha dos fundadores da Universidade de São Marcos, que o Luiz também estudou lá. Sim. E ela sempre falava, ela era uma mulher muito viajada, muito culta, falava uns 5, 6 idiomas. A mulher era fora de série. E ela dizia que estava muito espantada como no Brasil se desperdiçava as coisas. Porque ela morou na Europa, morou na França, na Inglaterra, na Alemanha, e as pessoas lá, elas não usavam tanto guardanapo quanto aqui, não tomavam tanto banho, não usavam tantos produtos de higiene. E não era porque eram porcas, como a gente trata aqui no Brasil. É porque os pais dessas pessoas, essas próprias pessoas, viveram durante a Segunda Guerra Mundial e elas sabiam o valor, sabiam valorizar cada item, sabiam quanto custava para fabricar e o quanto custava para ter. Então o cara, quando limpava com um guardanapo pequeno, lavava a mão com pouca água, e ela sempre falava isso para a gente durante as aulas da Universidade de São Marcos. E eu acho que, de certa forma, a gente vai fazer uma pós-graduação, um mestrado de curso de sobrevivência com essa questão da Covid. A gente vai aprender na marra. Vai aprender na marra. Vamos aprender na marra mesmo. Eu já vi muita gente falava aí que o Brasil é o país como é porque nunca passou por uma guerra. Teria que passar por uma guerra para aprender a ser um país. Bom, por guerra a gente não vai passar, mas os mortos estão aí. A gente vai ter que lidar com isso. Espero que melhore. Que sirva pelo menos para isso, né? Vamos ser, que sirva pelo menos para isso. Que a gente melhore como população, como sociedade. Torço para isso, né? Mas, bom. Vamos para o próximo tópico, que é sobre a crise econômica em si e desvalorização do trabalho. A Cláudia Costa, que também a gente já entrevistou aqui no programa do Corona Voucher, dá um salve aí para ela, a doutora Cláudia Costa, e ela mandou o chute do balde dela é o seguinte: desrespeito. Existem pessoas folgadas. Existe muito mesmo. Me deparei com uma suposta cliente que quis colocar preço no meu trabalho, e teve uma outra que comparou a minha orientação ao caso dela com o que ela havia lido no Google. Foi o cúmulo. Olha, eu trabalhando como designer já há algum tempo, passo por isso direto. As pessoas acham que é tudo muito fácil, põe uma cor aqui, o negócio ali, é R$10, tá feito. Não é bem assim, mas as pessoas acham isso. Os médicos, então, eu creio que há muito tempo também brigam contra o Google, né? Porque as pessoas veem no Google o que elas estão sentindo, e normalmente tudo é câncer, né? Você joga no Google lá, minha unha tá caindo, é câncer. E vão lá no médico brigar com o médico para dizer que é câncer. É isso. Isso vai ter muito com a desvalorização do trabalho. Eu vi um Twitter, infelizmente eu não peguei o nome da pessoa porque eu gostaria de falar aqui. Eu li um Twitter assim, muito bom. Eu falei, cara, realmente, como a gente dá muito valor ao produto e esquece do trabalhador. A pessoa paga R$10.000 numa porta ou 5.000 numa televisão, mas não paga 200, R$300 pro cara instalar a porta ou para instalar a televisão na parede. Acha caro. É incrível, gente. É verdade. Você compra um carro de R$200.000, mas acha caro pagar 100 pro mecânico mexer lá no carro. Sabe? É a desvalorização do trabalho. E provavelmente essa crise econômica vai forçar mais ainda essa desvalorização, porque vai ter muita gente desempregada. Muita gente fazendo a mesma coisa. A gente já tem visto muita gente fazendo a mesma coisa. Gente vendendo pão, gente vendendo trufa, vendendo bolo de pote, oferecendo trabalhos de designer, como é meu caso. Tem muita gente oferecendo. Cartão de visita a qualquer preço.
E a tendência é que piore. A tendência é que piore. O Flávio até tem uma teoria legal, ele sempre fala isso quando a gente conversa sobre isso, que eu acho até legal você falar, hein, Flávio? Aquela que você fala de muita gente fazendo a mesma coisa. Sim, eu acho que tem muita gente exercendo as mesmas funções. Seja porque. Assim, eu acho que primeiro tem que resgatar um pouco da história. Houve uma época, e depois eu chego nesse ponto que você falou aí. Houve uma época, ali na virada do ano, que não sei que forças, não sei que interesses econômicos, incentivaram todo mundo a entrar na faculdade. Não, tem que fazer faculdade, porque no século XXI, se não tiver faculdade, vai morrer de fome. E aí todo mundo ingressou na faculdade. E tem que falar inglês. Aí todo mundo correu pro CNA, pro Skill, pro CELEP, e para todas as escolas da vida por aí. E aí todo mundo começou a fazer faculdade. Todo mundo começou a fazer curso de inglês. E aí as pessoas começaram a se formar todas as mesmas coisas. Porque além disso, começaram a surgir os cursos da moda. Uma hora era jornalismo, e coitado de quem escolheu jornalismo. Depois foi administração. E aí eu não sei onde vai ter tanta empresa para o pessoal administrar, porque todo mundo se forma em administração. Aí depois começou a educação física. E aí depois começou isso, começou aquilo. E os cursos do Senai, os cursos técnicos ficaram abandonados, em segundo plano. E ninguém lembrou disso. Todo mundo esqueceu. Então as pessoas começaram a se preparar e fazer as mesmas coisas. Hoje a gente tem uma super oferta de mão de obra qualificada até, mas das mesmas coisas, das mesmas áreas. E todo mundo começa a fazer as mesmas coisas e oferecer os mesmos produtos a diferencial. Por exemplo, hoje o grande sonho do jovem é ser youtuber, é ser influencer. Mas tem público para todo mundo? Tem audiência para todo mundo? Não tem. E essa teoria, inclusive, até para fazer de maneira mais didática, eu trago isso para o mundo artístico. O pessoal fala, mas o cara do The Voice não faz sucesso. O cara do programa X ou Y não faz sucesso. Não é porque não tem talento. É porque tem muita gente cantando também. Não tem público para todo mundo. Então eu vejo que tem muita gente fazendo as mesmas coisas e oferecendo poucos serviços diferenciados. Tem muita gente, por exemplo, querendo apresentar jornal, mas poucos querem rebocar a parede. Poucos querem encher uma laje. Poucos querem pintar. Tem um colega meu chamado André, ele mora aqui no meu bairro. Outro dia eu encontrei ele na rua. Eu tava indo de mochila, trabalhar de manhã. Ele falou assim: Flávio, você quer carregar os negócios lá pra mim? Você é forte? Eu falei: não, eu vou trabalhar, né? Fugindo, pesado, né? Eu tô falando aqui, mas não quero fazer também, né? E aí ele falou assim: vou fazer um grafiato na parede. Aí eu falei: legal, tal. Ele mostrou a foto pra mim do celular, o que ele ia fazer. Ele ia fazer um Mickey no quarto de uma criança. Eu falei: cara, que negócio bonito. Aí ele falou assim: eu cobri 8 pau por isso aqui. Eu falei: caraca, 8 pau. Ele falou: 8 pau. Eu vou fazer isso aqui uma semana. Aí eu pensei aqui, quem aqui é formado em faculdade e ganha 8 pau numa semana? Eu duvido você encontrar alguém que ganha 8 mil reais e que se formou na faculdade e que ganha 8 mil numa semana. E o cara tá ganhando 8 mil num serviço semanal para fazer grafiato. É um trabalho lindo, é como o Luiz falou, a gente não valoriza às vezes quem faz, valoriza o produto. Mas quem quer fazer grafiato? Ninguém quer fazer. Quem quer fazer pintura? Então eu acho que o mercado de trabalho vai ficar muito precário e as profissões que não tenham uma razão de ser no dia a dia, no cotidiano, elas vão penar muito. Eu acho, e aí eu tô saindo já do extrato aí do que eu tô falando de muita gente fazer uma coisa e pouca gente fazer outras. Eu acho que as profissões que são mais ligadas ao entretenimento, que são mais ligadas às artes, elas vão penar muito durante essa crise. Porque só vai ter o dinheiro pro essencial. Arte é essencial? É. Mas o primeiro objetivo do ser humano é comer, ter roupa e dormir. E pagar as contas. Então eu acho que essas profissões vão sofrer bastante, porque o brasileiro não enxerga isso como essencial e vai ser a primeira coisa a ser cortada. A gente vai ter uma grande mudança no mercado de trabalho, os preços estarão lá embaixo, e aí vai ser. Eu acho que a carteira de trabalho vai ser um artigo muito raro, vai dar margem para precarizar ainda mais o mercado de trabalho, os sindicatos vão morrer ainda mais que já estão morrendo. Então eu não vejo um futuro muito grande daqui a alguns anos não, no mercado de trabalho. Infelizmente, a gente vai comer, vai pagar as contas, só que vai ser ainda mais justo. E vai ter um fosso maior entre os ricos e os pobres. Porque o Gustavo Lima, na primeira live que ele fez, ele ganhou 5 milhões de reais. A gente não tá ganhando nem R$ 1 dentro de casa. E ele na fazenda dele ganhou 5 milhões. E beijou a mulher, comeu churrasco, fez arroz tropeiro. Então já dá uma ideia do fosso que vai ter após
durante essa crise econômica que virá. Vai ter. As grandes empresas estão conseguindo ganhar dinheiro, né? Incrível com isso. Bancos, né? Os bancos. E as grandes empresas mesmo, principalmente ligado a supermercado e tal, estão realmente ganhando muito dinheiro. Vai abrir um fosso aí muito grande e, como eu falei, é aí que o Estado tem que entrar. E, normalmente é isso que o Estado faz. Vendo a história, por exemplo, você percebe a presença do Estado depois de grandes crises. A crise de 29, a Segunda Guerra Mundial. Estão até se falando de um novo plano Marshall, né? O plano Marshall foi um plano que os Estados Unidos fez para ajudar a Europa após a Segunda Guerra Mundial, porque os Estados Unidos já havia um avanço comunista ali, né? A União Soviética. Então eles falaram, ou a gente mete uma grana em cima desses caras e reconstrói a Europa, ou a gente vai perder a Europa. Não tem outra opção. A União Soviética fez a mesma coisa. É que eu não lembro de cabeça o nome do plano dele, mas eles fizeram também um plano para os países do leste europeu. Colocar dinheiro para reconstruir os países que foram destruídos pela guerra. A própria Rússia, né, também foi destruída pela guerra. E é assim, funciona assim. Muito por causa disso que a Europa tem essa ideia do estado de bem-estar social. Aprenderam com isso, né? Não adianta você ter uma economia pujante, uma coisa fantástica, crescer 15% ao ano, se 15 só cresce 15%, quem está lá em cima e quem está lá embaixo não cresce. Não faz sentido, a economia não aguenta, ela quebra. Chega uma hora que ela não aguenta e quebra. E o Brasil viveu muito disso, né? A gente teve muitos crescimentos bons aí na história do Brasil. Cresce, para, quebra. Cresce, para, quebra. Porque só cresce uma parte. E o Estado era quem devia regular isso. Deixar os liberais loucos, né? E eu sou a favor, gosto do liberalismo, mas não dá. Sem o Estado não dá. Deixa os liberais tudo louco aí que eu tô falando agora aqui. Vamos deixar tudo doido, esse cara. Vai ficar doido que o Estado tem que regular mesmo, não tem jeito. Tem que entrar, né? Principalmente em crise, ele tem que entrar ali, meter o pé. E se tiver que pegar dinheiro de gente grande, tem que pegar e distribuir. Aliás, é uma discussão que está tendo agora, né? Em São Paulo, pelo menos, eu não sei como que está no resto do país, mas em São Paulo está tendo essa discussão de que o governo tem sim que intervir nos hospitais particulares que estejam com UTI livre para colocar as pessoas lá. E eu acho justíssimo, tem que fazer isso sim. Tem que fazer isso mesmo. Tá com UTI livre, não tá ninguém usando, tem que colocar gente lá sim, colocar os doentes lá, porque não dá pra deixar a pessoa morrer, sendo que tá com o hospital lá bonitão. Não, tá certíssimo, o Estado tem que entrar ali sim. Aliás, a Inglaterra fez isso, tá? A gente sempre fala aqui, eu gosto de comentar que a Inglaterra tem um governo conservador, de direita, e fez isso. Os hospitais particulares tiveram sim que abrir seus leitos para todo mundo. O Estado vai dizer quem vai entrar lá. Tá? Então é só um exemplo do que a Europa faz e o que o Brasil não está fazendo, e isso vai separar a gente muito mais ainda do que eles são lá. Então vamos passar para o próximo tópico, que são os protestos contra a quarentena. Olha, recebemos duas, na verdade, aqui, né? Duas mensagens. O podcast Dois Chopps mandou assim pra gente: chutar a quarentena. Eu não entendi exatamente se é pro lado bom ou lado ruim. Porque eu também tenho vontade de chutar a quarentena. Tô doido pra sair pra rua aqui, ir lá no parque, levar o cachorro, o Max, pra passear. Tô doido. Até o Max também tá doido aqui em casa, que ele tá aprontando um monte aqui, porque ele não tá saindo. Eu adoraria fazer isso, mas a gente sabe, tem a consciência de que não dá pra fazer isso agora. E a Marília Martini, que também foi entrevistada por a gente, né, no episódio da quarentena ou 40 quilos, falamos de nutrição, ela mandou assim pra gente: o que ela queria chutar? O povo sem noção que acha que é tudo mentira essa história do corona. Em um país sem educação não podemos esperar nem higiene, nem conscientização, e muito menos que o governante seja alguém digno. Na democracia, a ideia é de que o governo seja a cara do povo, né? E olha, eu sabia que a coisa não era muito boa, mas eu não imaginava que o brasileiro tava tão ruim, tão feio assim. Que situação, cara. Olha, eu acho bizarro. As pessoas vão lá protestar, fecham as avenidas aí, de carro, não sai do carro, né? Só que alguns já saíram, né? Alguns começaram a fazer protesto na rua mesmo. Mas a maioria dentro do carro, não sai do carro. Aqueles baita carrão, né? Aqueles Jeep, não sei o quê. Uns carros grandes aí, que não sei nem a marca. Protestando, buzinando. Mas o que eu acho mais idiota, mais ridículo, é passar em frente do hospital e buzinar em frente do hospital. Protestar contra o hospital. Eu não entendo. Eu falo, gente, o que a porra do hospital tem a ver com isso? Quer protestar, vai lá na frente da casa do Dória, vai lá na frente do juiz lá, buzina lá, enfia a buzina no rabo, sei lá, faz o que quiser. Mas porra, na frente do hospital, travar a ambulância de passar,
Caraca, cara. Ou bater nos enfermeiros que estão fazendo protesto em Brasília. Vai pro inferno, né, cara? Não dá. Não dá, gente. Olha, sinceramente, eu gostaria muito que esse pessoal aí pegasse a doença. Gostaria mesmo. Porque, olha, não pode. Desejo sim. Vai pro inferno. Flávio, pode falar aí. Assim, há um bom tempo eu já me toquei que algumas pessoas fazem escolhas políticas e se apegam a algumas coisas porque são mau caráter. É gente mau caráter mesmo. Não é gente com empatia pelo próximo, não é gente que ouve o próximo, que se coloca no lugar. Então, esse tipo de gente que faz esse tipo de protesto é mau caráter e acrescento mais 2 adjetivos. É burra e sem cultura. Porque eu vou dar um exemplo aqui, inclusive vou aproveitar para fazer uma propaganda dos melhores episódios já feitos pela gente. Feitos pela gente não, feito pelo Luiz. Que foi o episódio da gripe espanhola, que ficou sensacional. Ele explica tintim por tintim o aspecto histórico da gripe espanhola. Então, quando você puder entrar no Spotify, correr a barrinha lá e ver os episódios antigos, ouça o da gripe espanhola. Ficou um trabalho de primeira e muito profissional. Então, eu quero falar aqui da gripe espanhola. A gripe espanhola, na cidade de Filadélfia, que é a cidade do Will Smith no seriado O Maluco no Pedaço, ele fala lá da Filadélfia e tal, né? Tá indo pra Belé. Na cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos, em 1918 teve um evento que ajudou a disseminar ainda mais a pandemia da gripe espanhola nos Estados Unidos e causou milhares de mortes na cidade da Filadélfia, que foi o evento Fourth Liberty Lawn Drive, que aconteceu dia 28 de setembro de 1918, estou lendo aqui, para não falar besteira, e foi organizado para arrecadar dinheiro para as tropas americanas que combatiam na Primeira Guerra Mundial. Este evento, e aí eu vou trazer o comparativo aqui para os tempos atuais, ele foi antecedido por vários apelos. Para as pessoas não fazerem o evento, para as autoridades cancelarem, porque a gripe espanhola estava graçando nos Estados Unidos. E ninguém quis cancelar o evento. Dito isso, fizeram o evento, 72 horas depois, todos os leitos dos 31 hospitais da cidade estavam ocupados. Foi devastador. Agora eu te falo, esse evento, que foi uma marcha militar, com militares, escoteiros e bandas marciais. Pois bem, este evento lembra muito essas carreatas da morte que nós vemos hoje em dia. De gente buzinando na frente do hospital, agredindo enfermeiro. O componente é o mesmo, a ignorância e a soberba de achar que não vai ficar doente, que não vai espalhar a doença e que tudo vai ficar bem. Eu penso que a nossa democracia é muito nova aqui no Brasil. A nossa Constituição é de 1988. Então a gente fica meio assim com a democracia, de como agir com a democracia. E nós, enquanto brasileiros médios, comuns, nós pensamos que o exercício democrático é só ouvir, é respeitar a opinião do próximo, é ter cuidado. Mas tem próximo que não merece ser respeitado. Tem próximo que você pode dar uma bolacha na cara, às vezes. Alguns merecem. Você vai estar exercendo o direito democrático de dar uma bolacha na cara do idiota. Então, ser democrático, agir democraticamente, não é só ouvir as coisas passivamente, bovinamente, e não, é assim mesmo, não sei o quê. Tem gente que você não pode ter amizade, tem gente que você pode xingar, tem gente que você não tem que ouvir. Você não é obrigado a ouvir certas coisas e tolerar certas coisas. Então exclua a gente assim do seu convívio. E se for o caso, pode dar um empurrão. Não quer dar uma bolacha, pode dar um empurrão e falar, se toca, cara. Não chega perto de mim, não. Porque você não é gente de bem, como você acha que é gente de bem. Então, essas pessoas agiram como agiram lá atrás na Filadélfia. Aqui no Brasil não vai dar para dimensionar isso. Mas o quanto essas pessoas ajudaram a espalhar o vírus. Um cara que vai buzinar na frente do hospital, se ele tosse na frente do hospital, já foi provado que o Covid ele resiste no ar em torno de ambientes hospitalares. O que ele contribuiu para essa doença ficar ali em torno do hospital? Em torno do posto de saúde, na Avenida Paulista. Então a gente está vendo várias passeatas iguais a da Filadélfia, em versões minis, espalhadas pelo Brasil. É o ocaso da inteligência e da racionalidade, Luigi. Total. E eu não conhecia esse evento aí, eu até abri aqui, depois eu vou ler com calma. Foi em setembro de 1918 esse evento, né? O pico das mortes em 1918 foi entre setembro e outubro no mundo todo e nos Estados Unidos também. Só nos Estados Unidos, nesse mês, entre setembro e outubro, morreram 200 mil pessoas. Em 1918, entre setembro e outubro.
Mas você ainda releva, porque na época você não tinha muito conhecimento da doença, não sabia exatamente o que era. Então a gente releva, mas hoje a gente sabe. Hoje a gente sabe o que é, a gente sabe exatamente o que tem que fazer para evitar. E, não sei, não dá para entender, não consigo entender o que essas pessoas pensam, né? Mas é triste, é triste. E você falou de democracia, eu fiz um episódio, um Drops, né? Um episódio de 10 minutinhos, que eu falo de democracia. Eu falo da construção da democracia. Ela é demorada, ela é lenta, ela tem erros, ela tem. Nossa, é um negócio demorado mesmo. Só que é a melhor opção. Os Estados Unidos, olha o tempo, eles tiveram a independência dele em 1776. Desde então é democracia. E é bem falha a democracia norte-americana. A gente vê, a gente sabe. Com muitos erros, muita gente queria, nos primeiros 100 anos, a democracia norte-americana, muita gente pensou até em transformar os Estados Unidos no império, olhando aqui para o Brasil. As pessoas olhavam para o Brasil e falavam, o Brasil tem um império lá, um país grande e tal, talvez seja uma opção para gente. que coisa, né? E passaram até por uma guerra civil nesses 100 anos aí, né? A famosa Guerra Civil Norte-Americana, que foi em 1866. Olha o tempo que eles têm de democracia. A gente aqui teve um pouquinho ali, um pouquinho lá, e agora de novo tá tendo e já estão querendo tirar de novo. É duro, cara. A democracia ela é lenta, ela demora. Você tem que ouvir todo mundo mesmo. E se preciso, tem que tirar as pessoas que são contra a democracia, tem que tirar de circulação. É assim que funciona, é assim que tem que ser. Então, não dá pra gente dizer aqui por que essas pessoas pensam desse jeito. Eu não consigo entender, não dá pra entender. Eu acho que quer protestar, tá com medo porque a crise econômica tá chegando. Eu entendo, isso eu entendo. Eu entendo das pessoas não querer ficar em casa com medo, eu entendo, porque, como eu te falou, o Brasil é complicado, pessoas vão morrer de fome, provavelmente vão ter problema com fome, e a gente sabe que o Brasil é assim, a desigualdade é complicada. Mas a partir daí você brigar contra o hospital, xingar o enfermeiro, tá louco, né? Não dá pra entender, sinceramente, não dá pra entender essa situação. Mas, passando pro próximo tópico, eu acho que isso vai fechar bem tudo que a gente falou aqui, que é o churrasco do presidente. Cara, olha, eu até vou ler o que a Marisila Nieto escreveu aqui, que ela escreveu, acho que é tudo que a gente tá querendo aqui. Vontade de esganar algumas pessoas sem noção de alguma compreensão de entendimento quanto à atual situação. Fato. Gente, pra quem não sabe, hoje é dia 8 de maio, amanhã, dia 9 de maio, o presidente vai fazer um churrasco com 30 pessoas, 50 pessoas, alguma coisa assim. Um churrasco. Cara, eu não tô fazendo churrasco aqui porque eu não tenho pique, não tenho, sabe? Minha cabeça não tá legal pra isso. Eu poderia acender uma churrasqueirinha aqui, queimar uma carninha e minha esposa. Não dá, não tenho, sabe? O cara vai comemorar o quê? 10 mil mortes? É isso que ele vai comemorar? Porque é o que dá pra você ver, ele vai comemorar 10 mil mortes. Tá, se é isso que ele tá querendo comemorar, então tá. Não, de tudo que a gente falou aqui, combina bem. Pra quem combina bem mesmo. Olha, ontem eu tava prestes a dormir, eu durmo bem tarde, embora acorda muito cedo alguns dias. Aí eu tô navegando pela internet, porque geralmente a gente fica no Facebook fazendo absolutamente nada, só puxando assim a barrinha. Aí apareceu lá Estadão. O presidente disse que vai organizar churrasco com 30 pessoas e fazer uma vaquinha de R$ 70. Aí eu falei, bom, ultimamente tenho feito bastante isso, quando eu quero atualizar a minha timeline. Eu fui lá, apertei de novo, atualizar. Aí apareceu no UOL. Falei, não é fake news, não é uma ilusão na minha cabeça, eu não tô com sono. O cara vai organizar um churrasco para várias pessoas. Inclusive, Luiz, enquanto você falava isso aí, eu dei uma olhada aqui no Globo.com, no site dos grandes portais, e já tem uma atualização. Bolsonaro disse que em vez de chamar 30 pessoas, vai chamar 3 mil pessoas. Bom. Que ótimo. Maravilha, né? Vai ser o novo evento da Filadélfia, em plano Brasília. Eu tô gravando aqui, porque vocês já perceberam que não houve o tal churrasco, né? Vocês estão vindo já no dia, eu coloquei no ar no dia 9, né? Seria esse o dia do churrasco, e não houve o tal churrasco. Claro que ele já disse por aí que foi fake news, que ele não planejou nada, mas é como sempre uma mentira dele. Ele recuou, porque estava recebendo realmente muitos protestos, inclusive de aliados, né? O próprio pessoal da direita estava atacando ele, falando que isso é uma loucura. Então ele recuou, voltou para trás. Ainda bem que ele fez isso, acho que de uma maneira certa ou errada, ele não podia fazer esse churrasco aí. E bem, eu tô gravando aqui isso aqui às 8h45 da noite do dia 9
e chegamos a 10.600 mortos, tá? Então, se ele tivesse feito esse churrasco, seria para homenagear 10.600 mortes. Esse é o recado, não vamos apagar nada do que falamos aqui, só tô deixando o recado para avisar que não houve churrasco, até porque vai que alguém escute isso aqui daqui a uns 2, 3 anos, já não vai se lembrar de tudo que aconteceu, então, para deixar bem claro, não houve o tal churrasco, tá? Volta aí, Flávio, manda bala aí. É como eu disse há um tempo atrás, não é uma pessoa normal. Quando eu falo que não é normal, não é no sentido de não saber o que está fazendo, de não estar no seu juízo. Não, é gente que está no seu juízo, sabe o que está fazendo e faz de propósito. E situações extremas e pessoas extremas exigem medidas extremas. O Bolsonaro ele tá fazendo esse tipo de atrocidade. Se a gente pegar o governo dele, que começou ali no início de 2019, foi a maior sequência de atrocidades desde que começou a pandemia. Piores declarações, piores atos de gestão, perdeu o Moro, tá quase perdendo o Paulo Guedes aí, quase perdeu a Regina Duarte, embora ontem com a entrevista de ontem ela tenha se fortalecido ainda mais, né, pro lado dele. Mas, assim, foi a maior sequência de atrocidades. E ele está se aproveitando muito bem, porque o Bolsonaro faz tudo de maneira consciente, pelo fato das pessoas não poderem ir para a rua protestar. Então não tem passeata, não tem protesto, não tem gente em Brasília xingar. Só tem os alucinados dele, o gado dele, como todo mundo fala em rede social, indo lá apoiá-lo. Mas não existe possibilidade de ele sofrer um impeachment, por exemplo, agora, sem rua. Com gente xingando em rede social. Isso não funciona. Político só funciona com medo. Ou com medo de morrer, de ser agredido, em casos extremos, ou com medo de perder votos. E eles só veem isso quando vê uma multidão na rua. O cara vê, opa, aquilo ali eu vou perder aquele multidão de votos. Então eu vou agir aqui e acolá. Então o Bolsonaro está se aproveitando muito bem dessa situação de ele estar completamente sozinho, cercado por desvarados da rua, podendo fazer todo tipo de atrocidades. Essa questão do churrasco tem uma série de implicações. Não de implicações jurídicas e legais, mas uma série de símbolos ruins. Primeiro, desrespeito flagrante. Amanhã, e o churrasco vai ser amanhã, nós atingiremos fatalmente, e nunca um advérbio seria melhor empregado, 10 mil mortos. A gente já está aí com 9.900 e tantos. A gente teve 751 mortes hoje. A gente vai bater 10 mil fácil amanhã. É um número muito simbólico. Porque quando a Itália bateu 10 mil mortos, todo mundo se assustou aqui no Brasil. Você deve se lembrar disso, Luiz. Há um mês atrás, a Itália estava morrendo 1.000 pessoas por dia. O cara falou 10 mil. O William Bonner anunciou 10 mil pessoas mortas na Itália. Nossa, caraca, 10 mil pessoas é muita gente. A gente está atingindo aqui no Brasil. Com potencial para atingir 20, 30 mil, porque a nossa população é maior, nós não temos leitos de hospitais, e o Hospital Boi-Mirim aqui em São Paulo, Cidade de Tiradentes, Hospital de Parelheiros, já estão sem leitos, estão com 100% de ocupação, variando ali de 98% a 100%, porque as pessoas morrem ou são curadas, elas saem, mas já são repostas, esses lugares já são repostos. Então, amanhã a gente vai atingir o número de 10 mil, e o símbolo, o que ele vai associar a isso é o churrasco. Segundo, o desrespeito às pessoas que não têm o que comer. Ele fala tanto que se preocupa com a economia, com desempregados. E os desempregados e as pessoas que perderam emprego nessa pandemia, que não têm o que comer? Vão ver o presidente comer uma picanha? Comer um alcatra? Um patinho? Um cupim? É essa a mensagem que ele quer passar para as pessoas? Que eu não ligo para a pandemia, não ligo para a fome e para o seu desemprego? Eu estou comendo carne de primeira aqui? Então, uma sucessão. É um calhamaço de coisas, um monte de peças no quebra-cabeça ali, e quando ele tá montado, a gente vê a face do monstro, de um cara que não tá nem aí pra nada. Eu acho que. É assim, como é um cara frouxo que dá pra trás frequentemente, é capaz de cancelar o churrasco, eu não duvido disso. Mas, se esse churrasco acontecer amanhã, além dele descer mais um degrau em termos de popularidade, embora ela ainda se mantenha, vai ser um dos episódios mais tristes da história do Brasil. Eu acho que da história da República Brasileira, desde que a gente começou a documentar a história. Mais tristes porque a gente fica revoltado, fica bravo, a gente sabe o que vai acontecer, a gente não vai poder impedir, porque nós não podemos ir à rua por instinto de preservação, e porque a ciência, e ela sim deve ser ouvida, diz pra gente ficar em casa, a gente não vai poder fazer nada. Vai ser um dos episódios mais marcantes, tristes, na história do Brasil. Triste. Eu, como sou formado em História, eu tô vendo a história sendo escrita, sendo feita, e realmente, acho que talvez seja o capítulo mais triste. Olha que o Brasil tem bastante capítulo triste. Mas esse aí, realmente,
Bom, a gente tá querendo. Tem gente aí querendo a volta do futebol, tem time de futebol voltando a treinar. E, bom, o Internacional voltou a treinar, o Grêmio ia voltar a treinar, mas aí parece que o Diego Souza foi constatado que estava com Covid-19, jogador do Grêmio, e não voltou. O Flamengo fez vários testes, o massagista do Flamengo, 40 anos massagista do Flamengo, morreu de Covid-19. E 3 jogadores, não disseram quem são os jogadores, não anunciaram, mas 3 jogadores do elenco do Flamengo também estão com Covid-19. E assim, o governo fazendo churrasco, a CBF e as federações querendo a volta do futebol, e sabe? E aí quando alguém que está no meio do futebol, como o Raí, ele falou que não quer voltar, não acha legal voltar, falou mal do presidente, tem que falar mesmo, acho que ele tem que dar opinião. Vem jornalista idiota aí, uns imbecil aí, atacar o Raí, falar que não pode, tem que falar só de futebol. Vá pro inferno vocês também, que acham que só tem que falar de futebol, porque não tem não. Tem que falar de política sim, porque futebol é política também. E a gente está vendo aí a situação de tudo isso agora. Enfim. Fantástico você falar do futebol. Eu não estava nem lembrando disso. Assim, eu queria fazer uma pergunta para você que está nos ouvindo, que é fã de futebol, que é apaixonado. Eu e o Luiz, a gente está há muito tempo a gente trabalha junto aqui nas redes sociais, na comunicação, e nós começamos com um programa de futebol. Até que um dia a gente percebeu que tinha muita gente fazendo a mesma coisa. Foi uma coisa que a gente falou no outro tópico. A gente falou, Luiz, eu falei pro Luiz, vamos fazer outra coisa. E o Luiz também pensou a mesma coisa que eu. Boa ideia que a gente teve simultaneamente. Aí nós resolvemos fazer um programa que era, vamos dizer, a semente do Entendo Nada hoje. Um jornalismo de variedades. Porque também nós percebíamos que dentro de nós o futebol estava perdendo espaço. A gente continua gostando de ver um joguinho, ver um futebol, enquanto toma uma cerveja gelada, mas a gente não tem mais aquele envolvimento emocional de antigamente, que é natural quando a gente fica mais velho. A gente assiste mais o futebol como entretenimento. Como todo mundo deveria assistir, aliás. Não porque isso é o certo. Porque é só entretenimento. Não tem mais que isso ali, embora ele envolva questões políticas, como o Luiz bem falou, questões históricas, questões culturais, mas dentro da gente tem que ser um entretenimento até pelo bem da nossa saúde mental. Senão a gente pira. E aí, nessa pandemia, a gente tá vendo time ameaçar jogador de demissão, jogador não querendo reduzir salário, time como o Corinthians, que primeiro reduziu o salário dos funcionários mais pobres, roupeiro, faxineiro, cara da manutenção. Então, a pergunta que eu faço para você é: entretenimento ok, mas vale a pena você brigar com seu amigo, você sair na porrada com alguém na rua, você se desgastar por causa disso? Os caras estão cagando pra você. Os caras não estão nem. Você tá morrendo aí sem emprego, tá sem poder sair, tá sem familiar doente, perdendo parente. E os caras nem aí. O futebol, mundo à parte. Em que as pessoas acham que tem regras próprias, tanto que tem jornalista, dirigente, jogador que defende que você pode chamar um negro de macaco dentro do gramado, porque isso faz parte do jogo, pode chamar o cara de viado, que faz parte do jogo. E agora a gente vê que eles também enxergam que são um destacamento especial da sociedade. Podem voltar, porque não tem problema, todo mundo está sendo embalado aí em caixão. E principalmente, essa para mim é a principal controvérsia, a principal contradição. Tem estádio de futebol servindo de hospital de campanha. Como se joga futebol num ambiente desse? Então repense suas prioridades. Você pode gostar do que quiser, não estou cagando regra aqui para você, mas repense se vale a pena gastar tanta energia com isso. E parabéns ao Raí, porque deu opinião. Vaias pro Caio, que é um bananão. E assim que eu encerro minha participação. Rimou, viu? Fiz um poema. Bananão. Olha, rima muito bom, bananão. Eu acho que o que resume bem tudo isso aqui, a gente falou no fim, eu também não sei o nome do rapaz aqui, da XP Investimentos, né, que estava comemorando. A Covid já estava saindo das classes mais altas, já estava passando a crise nas classes mais altas. Olha, e assim, comemorando isso, porque afinal os investimentos vão poder voltar, o dinheiro vai voltar a circular e tal. Comemorando. É isso. É aquele que a gente está falando, do fosso que separa a classe mais alta das classes mais baixas. Quando a gente fala de futebol, esse futebol aí, Grêmio, Inter, São Paulo, Corinthians, Flamengo, é muito dinheiro envolvido, é muita gente com grana. E não os jogadores. Os jogadores também. Eu acho que os jogadores têm um pouco de parcela de culpa aí, porque estão quietos, não estão falando nada, deveriam estar falando mais.
Mas, assim, você imagina o dinheiro que gira nesse meio para eles pagarem esses salários milionários para os jogadores. Então, é uma elite, é uma coisa à parte. Eles pensam diferente do que está aqui. Ainda não está atingindo eles. E não sei nem se vai chegar a atingir. A gente viu, tá? Atingiu alguns jogadores, né? Mas assim, de maneira bem, né? Então, eles estão vivendo numa redoma lá em cima. E é exatamente o churrasco do presidente, os empresários querendo voltar. É uma redoma, é uma coisa totalmente à parte do que a gente vê aqui e do que a gente vê na periferia. Por isso que eu falei, se ficasse concentrado 300 mil mortes só na periferia, eu duvido muito que estaria sendo tão falado como a gente está sendo falado agora aqui. Infelizmente é isso. Vamos passar pro Isso Não Existe? Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. Até meio revoltado, porque o Isso Não Existe. O Isso Não Existe dessa semana. Olha, é uma coisa assim. É uma coisa séria. O mais sério do que a gente vai falar aqui é o Isso Não Existe. Um médico da Austrália afirmou que peidar espalha o coronavírus no mundo. É isso, ele afirmou isso. Bom, eu recebi essa notícia de tanta gente. Eu não sei o que eles queriam dizer com isso, tá? Não sei o que eles queriam dizer com isso. Eu acho que eles só queriam me mandar essa notícia pra eu colocar aqui no Isso Não Existe. Eu acho só isso. A minha esposa passa aqui e me olha torto. Não sei porquê também. Ela passou me olhando meio torto aqui. Até o cachorro passou olhando meio torto aqui. Não sei porquê. Vamos ao fato. O médico realmente falou isso numa entrevista, mas ele falou tirando um sarro, uma galhofa, né? E é bem interessante o que ele fala, porque é genial o que ele falou aqui. Ele falou, olha, é possível, sim, que gases, né? Você pode soltar. Só que da mesma maneira que a gente usa uma máscara no rosto, normalmente você tá fazendo isso vestido, né? Você tá com uma cueca, com uma calça, uma saia, sei lá, alguma coisa você tá ali, né? Então, tá protegido. Não tem problema, não vai ter um filtro ali, você pode... Né? Ele falou, o bom é que você não faça isso perto de ninguém por educação. Não, né? Não por... Porque você vai passar coronavírus, né? Olha, que situação, cara. Olha, então, na verdade, o médico falou isso, mas tirando um sarro. E aí acabou a notícia circulando como se fosse algo real. Ai, Flávio... É uma nova era, Luiz. O ser humano não pode nem peidar mais em paz. Não, eu acho que assim, vai fazer ela longe, né? Solta ela longe. E, sinceramente, não sei por que mandaram tanto essa notícia pra mim. Eu suspeito qual a razão tenha sido isso. Eu suspeito. Eu ouço algumas coisas, ouço alguns boatos aí. Inclusive, a gente pode um dia fazer um episódio com a Edilene contando o real motivo. Tô ferrado. Vai dormir na casinha do Max. Vou dormir na casinha do Max. Coitado do cachorro. O cachorro vai dormir lá aqui dentro, né? Eu vou dormir lá. Eu lembrei de uma outra fake news. Não é bem uma fake news, é picaretagem mesmo. O Valdemiro Santiago, líder espiritual da Igreja Mundial, ele está vendendo uma semente que parece um caroço de feijão, na verdade. Você vê nas fotos aí, parece um feijão. Supostamente cura o coronavírus ao preço de R$1.000. Ou seja, você vai até lá, não sei como é feita a compra, você vê um cara te entregar em casa, o cara te entrega o carocinho de feijão por R$1.000. Então oficialmente não é uma fake news, a gente sabe que não passa de fake mesmo a história. Podia ser o feijão do João Pé de Feijão, pelo menos, né? Subir, fugir disso aqui. Crescer, né? Crescer, só foge disso aqui, pelo menos. Tá louco, podia ser pelo menos isso, eu vi. Ai, cara, é surreal, né? É surreal que um cara desse faz um anúncio desse e não tá preso. No mínimo o cara tinha que estar preso, caramba. Pô, ele tá vendendo uma coisa que é falso, não existe. É a mesma coisa que eu sair vendendo aqui, sei lá, qualquer coisa. Vamos prender por estelionato. O feijão que faz nascer do pé de feijão. Vamos prender por estelionato. O cara tem que ser preso. Cara, olha, que situação, cara. Que situação. Eu prefiro ficar com os peidos do coronavírus do que com o feijão do cara. Bom. Eu acho mais saudável. Eu acho que é mais saudável também. Os dois cheiram muito mal. Bom, enfim.
Flávio Santos, você tem alguma dica cultural pra gente aqui? Tenho sim. E eu tava espiando o roteiro antes do programa e vi que você vai falar de uma série. Sim. Eu ia dar uma outra dica, mas eu lembrei de uma série que eu tô assistindo. Não é bem uma série, é uma série documental. É Last Dance, que conta a trajetória do Michael Jordan e do Chicago Bulls, Boa. multicampeão dos anos 90. O Michael Jordan é o Pelé do basquete, é um dos maiores atletas da história. E esse documentário, essa série documental, ela é dramatizada, porque ela tem cenas do mundo real. Não é aquele documentário que aparece o homem da barriga grande lá no centro da poltrona, fumando um cachimbo, olha, Michael Jordan, não sei o que, não. Tem cenas daquela época e tem gente dos dias atuais contando também, jogadores, enfim. E eu indico assim, profundamente essa série para quem gosta de história, porque você vai ver o abismo. A gente já usou essa palavra hoje para falar de diferença social, mas agora eu quero falar de organização do esporte, não só financeira. O abismo de como se encara o esporte nos Estados Unidos, em países organizados, e aqui no Brasil. O americano é apaixonado por repetição, por competição, por se moldar tática, técnica, e fisicamente, psicologicamente, e isso fica muito expresso no documentário. Então, se você quer ver uma coisinha diferente, se você leu o livro do Guardiola, se você é apaixonado por esporte, viu seleção de 70 jogando no YouTube, na Sport TV esses dias, você também vai gostar do Last Dance, que é uma série documental fantástica. Eu indico para você que é ouvinte do Entendo Nada Podcast. Boa, já vi muita gente indicando essa série aí e tô realmente com vontade de assistir esse documentário, né? Parece realmente muito bom. Eu acho interessante porque ele vai acabar mexendo, acho que também no seu caso, como o meu caso, mexendo com uma questão afetiva, né? Porque esse time, ele tava no auge naquele momento que eu tô passando de infância, pré-adolescência, adolescência. Sim. Então vai me rememorar muita coisa. Eu não sou muito ligado em basquete, nunca fui. Mas até hoje, quando eu ligo para ver alguma coisa da NBA, colocação, posição, playoffs, eu procuro onde tá o Chicago Bulls. Porque marcou. É o tipo, você torce pra algum time? Não digo nem torcer porque eu não acompanho. Mas se tem um time que eu gosto é o Chicago Bulls. Porque marcou. Marcou e até hoje realmente é uma coisa que marca. Eu tô pretendo assistir esse documentário sim. Todo mundo falando muito Luiz, bem. o Chicago Bulls virou uma espécie de Botafogo da NBA. Eu sei. É um passado glorioso e não ganha mais nada. Não ganha mais nada. Só um adendo aí que eu queria falar. Eu acho que esse documentário, eu não vi todos os episódios ainda, mas ele vai fazer justiça ao Dennis Rodman. Dennis Rodman é aquele cara que muita gente conhece como aquele puta negão enorme, jogador da NBA que se vestiu de noiva e se casou. Eu acho que todo mundo conhece essa imagem do Dennis Rodman. O cara vestido de noiva. E todo mundo. Ele era tipo um Edmundo, assim, no basquete. Era um Almir Pernambuquinho. Mas, assim, quem conhece a história do Chicago Bulls, quem sabe NBA, sabe que ele era um cara extremamente estudioso, embora disciplinado. Ele, pra você ter uma ideia, eu espero que passe isso no documentário. Eu torço muito, porque eu já li isso em vários lugares. E já vou encerrar aqui o que eu tô dizendo. Ele chegava no aquecimento do adversário, ficava olhando o principal jogador adversário arremessar, o cara que ele ia marcar, para ver para qual lado, na hora que ele errava, para qual lado do aro a bola pingava e caía, para depois ele pegar o rebote. Você vê o grau de estudo do cara. Ele tentava achar um padrão de erro do cara para ele pular na hora do rebote e pegar a bola do lado certo que ela caía da cesta. Então não era só um doido. Eu espero que esse documentário certamente está fazendo justiça ao Dennis Rodman, que era um louco igual Edmundo, mas estudava pra caramba e era bem dedicado à parte tática. Dennis Rodman é só amigo do Trump, do Kim Jong-un e foi casado com a Madonna. É só isso. Exatamente. Só isso você já tem uma noção do cara, né? Já tem uma ideia do cara. Na Madonna, na época que a Madonna era a Madonna, né? É isso, esse é o cara. Isso. É ele, é o Dennis Rodman. Que coisa, viu? Bom, eu vou falar a minha dica cultural aqui, que eu já dei essa dica cultural nos primeiros episódios que a gente fez aqui, que é a série The Good Place. Mas quando eu dei essa dica, eu tinha assistido só 2 temporadas. Agora eles já lançaram todas, são 4 temporadas, acabou, fechou. E então eu reassisti e terminei de assistir. Muito boa de assistir, muito engraçadinha, assim, para o momento que a gente está passando, que a gente precisa dar uma espairecida, é uma ótima série. Você vai dar uma risada ali legal, é uma série bem gostosa de assistir, é leve, tema bem leve, e fechou de uma maneira muito boa. Foi uma série... Normalmente série termina mal, né? É engraçado isso. Você assiste série, você vê o último episódio e não termina legal.
The Good Place termina bem, termina de uma maneira bem legal. Recomendo que assistam para dar uma espairecida. Acho que tá no Netflix, é no Netflix. Assistam, vale a pena. E eu tô revendo o Doctor Who de novo também, tá? Eu não tinha colocado aqui, mas tô colocando. Eu tô revendo o Doctor Who, tô pegando lá do começo do Doctor Who, tô assistindo. Assista o Doctor Who também. Flávio, você tem algum salve? Tenho 2 salves, que na verdade são 2 homenagens. Durante esse período da pandemia, que ainda está longe de terminar, então não é um período que eu posso falar dele do passado, eu perdi 2 pessoas conhecidas. Uma foi o meu primo, o Josevaldo, que a gente chamava de Valdinho. Ele morreu essa semana. Ele tinha por volta de 50 anos, morreu por Covid. Ele perdeu o olfato, né? Então fico alerta para você que está ouvindo. A esposa dele apresentou sintomas de gripe, não chegou a fazer o exame, mas logo na sequência ele perdeu o olfato. A situação degringolou e num espaço de 2, 3 dias ele acabou falecendo. Uma UTI do Hospital de Recife. Aparentemente foi Covid, não tem um exame de confirmação, mas tudo indica que sim. E a outra pessoa que eu quero homenagear é a Graça, uma amiga nossa de família de muitos anos, que também faleceu por Covid. Então é uma coisa real, é uma coisa que acontece quando menos espera na sua família, no seu círculo de amizades, e todo mundo tem que ficar alerta e bem atento a isso, e principalmente se cuidar. Ficar em casa quem puder, parar de ir para baile funk, parar de usar narguile e parar de ficar nas esquinas por aí. Sim. Como eu falei no início do programa, esse programa aqui é em memória a todas essas pessoas. Ao Valdinho, a Graça e a todas as pessoas. E o Flávio falou uma coisa aí que é bem interessante, porque a perda do olfato é um sintoma que é quase certeza que é Covid-19. Só falta confirmar lá que fazer. Porque febre, coriza, mal-estar, não dá para se dizer que é a Covid. Pode ser realmente um resfriado ou uma gripe. Mas a perda do olfato é Covid. Pode correr para o hospital que é Covid. E você já está começando a ficar no estado avançado. Então, se você está tendo esse sintoma, vá para o hospital. Não perca tempo. Vá para o hospital, vá para a UBS, vá ser atendido. É um sintoma muito específico. Muito específico. Não tem paralelo com outras doenças. Como você falou, a febre, a gripe, a tosse, é uma coisa que várias coisas causam isso. Agora, perder o olfato é uma coisa muito específica. Você não sentir cheiro. E assim, o cheiro é um negócio que a gente não presta atenção muito durante o dia. Mas agora eu tô no quarto aqui gravando, o Luiz tá no quarto dele. Certamente tá cheio de cheiros aqui, que entram naturalmente no nosso nariz. Então, quando nós perdemos o olfato, que é uma coisa que a gente não presta atenção no dia a dia, nós percebemos de súbito. Não estamos sentindo nada. É como se tivesse alguém tampado no nosso nariz aqui e a gente parasse de respirar. Não, é isso. Você perdeu o olfato, nem que você não tenha nenhum outro sintoma de gripe, de febre, nada. Vá para o hospital. Você provavelmente está com Covid-19. Vá lá fazer o teste e evite maiores problemas, né? Bom, eu tenho um salve aqui pro Douglas Miyazato, que ele veio conversar comigo ali, que eu coloquei, né, pra chutar o balde, e ele pediu pra mandar um link pra ele e tal. Ele, não sei se você lembra, na Rede TV, como se fosse um Zorra Total, eu não lembro o nome agora. E ele é ator, humorista, e ele participava. Ele é um japonês, né, um oriental, ele é japonês mesmo, gordinho, e ele fazia um feirante esse humorístico, né? Um programa humorístico. Então ele já trabalhou na Rede TV, ele é humorista, ele é dublador. Ele até falou, vamos conversar aí, de repente vocês quiserem fazer uma entrevista e tal, tô de boa. Então, tô mandando um salve pra ele e a gente vai conversar sim. Vamos conversar sim, vamos ver aí o que a gente pode encaixar pra você participar aqui com a gente, fazer uma entrevistinha, participar, dar umas risadas. Boa, já está convidado. E eu estudei com ele, olha só, lá no Glória. Acho que foi lá pela 2ª ou 3ª série, cara. Olha, põe tempo aí, viu? Eu estudei com ele, depois encontrei ele no Facebook e tal, trocamos uma ideia. E ele é amigo de um grande amigo meu do budismo, cara. Muito legal. Esses dois, eles são budistas, né? O meu amigo Boa. e ele. E acabei encontrando com ele por causa desse meu amigo. A gente se encontrou. Falei, cara, você estava lá no Glória. Pô. Legal, muito interessante. Então, um salve aí pro Douglas. Aí é isso, cara. É isso. Vamos para o encerramento. Bom, vou passar nossos canais de contato primeiro. Vamos lá. O e-mail é o entendonadapodcast@gmail.com. O Facebook é o Entendo Nada Podcast. O Instagram é o @entendonadapodcast. E o Twitter é o @entendonpodcast, porque não dava para colocar Entendo Nada, porque já tem alguém usando. E não cabia Entendo Nada Podcast, foi o jeito que eu dei aqui, Entendo N Podcast.
E temos canal no YouTube, temos no Spotify, temos no Deezer. O Deezer tá meio fora do ar, eu tenho que rever isso porque eu não sei porquê. Vou ter que ir lá entrar em contato com eles. O Deezer é meio complicadinho, mas a gente tem iTunes e em todos os agregadores. É só vocês procurarem lá. Entendo Nada Podcast. Sigam a gente que vai, toda vez que sair um episódio novo, vai pingar aí pra vocês. Certo, Flávio? Mais do que certo, desopilamos, Porra. colocamos pra fora, a gente tava precisando de alguma coisa assim. No começo, quando a gente começou o Entendo Nada, nós fazíamos muito mais episódios só eu e o Luiz. A gente consultava os especialistas, os universitários, e trazia as informações. A gente começou a sequência de entrevistas e fazia meses que no estado original, no estado raiz, do Nada Podcast não se apresentava. Lembrou os tempos da rádio antigamente, não na parte técnica, pelo amor de Deus, mas de quando era só eu e o Luiz apresentando no meio do caos. Dessa vez a gente está no meio do caos agora da realidade brasileira, mas também no meio do caos. Eu e o Luiz estamos sempre sobrevivendo e atravessando o caos. Valeu, Luiz, adorei fazer o programa, colocar pra fora. Tirei um peso das costas. E tô aliviado. Ah, eu tava precisando, cara. Tanto que ainda tô até meio... Xinguei pra caramba aqui, falei alguns palavrões aí. Tava precisando soltar, cara. Tava precisando soltar. Cara, eu acabei de entrar no Twitter aqui. Eu tenho que falar, eu li um negócio aqui que, olha... Hashtag direita contra bolsopetismo. Eu buguei, cara. Eu buguei. Bolsopetismo? Bolsopetismo. Tá aqui, ó. Eu vou até abrir aqui pra ver o que tá falando. Buguei. Gente. Eu estou digitando aqui no meu Google. Agora pra descobrir o que é. Olha, depois dessa eu vou encerrar. Vou encerrar porque senão eu vou mandar merda, vou xingar mais do que eu tenho que xingar aqui. É isso, gente. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Como eu disse, a gente fez esse programa em memória a todas as pessoas que faleceram por causa da Covid e desejamos força aí para todos os familiares, os amigos, as pessoas que gostavam. E eu acho bem interessante uma coisa que eu li, que toda pessoa que morre era o amor de alguém. Então é bom a gente parar para pensar um pouco nisso. Certo? Fechou. Vamos nessa, Flávio? Vamos? Até mais, gente. Abraço. Fumos. Valeu.